única certeza que você tem é de que você está mudando. E as mudanças começam a acontecer, as críticas acontecem, as pessoas começam a dizer, você não é mais o mesmo, e você mesmo já não começa mais a se reconhecer mais. E isso é quase que uma nova vida. Se antes achávamos que tínhamos nascido já em Cristo e pregávamos Coríntios 5,17, que as coisas novas agora tudo vem se acrescentando e o que é velho já se passou, a gente começa numa cultura, na cultura do céu, entendendo que era tudo velho e que nada mudou. A gente ainda vivia no velho. Mudamos as roupas, mudamos o linguajar, mudamos algumas coisinhas em nós e nós achamos que estávamos mudados até conhecermos o novo. Tem uma propaganda na televisão que diz que você entende que você está caminhando bem no seu veículo até que alguém passe num veículo mais rápido. E eu comecei a entender isso sobre cultura, sobre alinhamento. Eu achava que eu estava bem até olhar para a vida de alguém. E a primeiro momento eu dizia, não tem cara de crente. Não. E eu via que estava caminhando melhor do que eu. E eu entendia que alguma coisa estava errada. Nós mudamos muitas coisas, mas não fizeram diferença nenhuma no ambiente em que nós vivíamos. E por isso eu acredito que quando o Felipe ele falou comigo sobre fazer uma conferência de alinhamento, de propósito, eu fiquei apaixonado. E confesso que a gente sempre espera mais. Mas talvez Deus não queira o nosso mais. Talvez esse mais nosso seja essa cultura velha. Talvez esse mais nosso e essa vontade de fazer tudo de uma vez seja essa cultura ao qual nós fomos impregnados do que tem que ser dessa maneira, tem que ser assim, tem que ser da maneira X, já está tudo desenhado, tudo engessado, e nós aprendemos dessa forma, como a adoração que o Felipe agora há pouco disse, tem que ser assim, tem que ser de pé, tem que ser para a direita, tem que ser para a esquerda, tem que dar a voltinha, tem que ser com essa roupa, tem que ser dessa maneira, não pode ser de tênis, tem que ser de sapato, o cabelo tem que ser assim. E nós aprendemos isso também em tudo que nós fazemos. Na criação dos nossos filhos, depois que nós viemos dessa nova vida, na maneira de nos relacionar, e nós aprendemos num determinado momento, e eu louvo a Deus que ainda dá tempo, ainda dá tempo de alinhar e fazer o que precisa ser feito, para que não cheguemos no final, e deixemos como legado frustração. Quando formos, os nossos filhos conhecerão então algo diferente, ou quando eles forem para outro lugar, e eles dirão, uau, agora eu conheci um evangelho de verdade. Agora eu conheci a verdade. Algumas pessoas disseram, mas agora parece que tudo que o Senhor fez para trás não foi bom. Eu nem sei mais se foi. Algumas pessoas se salvaram porque eu estava pregando a palavra. Algumas pessoas mudaram porque eu orei em nome de Jesus. Mas podia ser muito melhor se eu já fosse de Jesus. Se eu já tivesse alinhado com os céus. Eu fiquei em parafuso essa semana, tanta coisa deu errada, tanta coisa, sabe? Muita coisa deu errada. E não é aquele papinho de que antes a gente vinha e falava, mas já estava com tudo pronto, não. Não é, Deus mudou, não. A gente fazia tanto isso, eu pelo menos fazia tanto isso. Eu aprendi, essa cultura estava impregnada em mim. Olha, eu nem preparei nada, mas Deus me deu uma palavra vindo para cá. Às vezes eu tinha ficado a noite toda gerando aquilo, mas era a cultura que tinha sido impregnada em mim. Uma cultura de mentira, uma cultura teatral, uma cultura onde nós queríamos os aplausos, onde nós queríamos os tapinhas das costas, essa cultura. E quando eu fui buscar, em meio a toda a crise que eu passei essa semana, quando eu fui buscar sobre cultura, confesso que eu achei que ia vir alguma coisa mais legal, mas cultura nada mais é do que cultivar. Entre tantas coisas, cultura é cultivar. Eu achei que ia vir alguma coisa bem mais complexa, e cultura é cultivar. E eu entendi que Cristo veio para cá para cultivar, para estar nos ensinando a cultivar algo, principalmente no que se tange à área do amor, em que nós somos muito fracos em amar.
Nós somos muito fortes em julgar, muito fortes em apontar, somos muito fortes em tomar decisões muitas vezes, mas muito fracos no que se tange a amar. Nós desistimos muito fácil quando se trata de amar. E nós temos 1000 desculpas. Somos craques para darmos desculpas para não amar. E nisso tudo, buscando, orando, conversando, ouvindo e começando a escrever de um lado para o outro, Deus começou a me levar a tantos lugares que eu nem sei mais que corpo tem aquilo que Deus me deu. Mas eu insisti tanto com o Felipe que eu queria falar de cultura, e por um momento quase que eu liguei para ele e falei assim, não, fala você de cultura, deixa eu falar de outra coisa. Mas Deus começou a mexer no meu coração e mostrar que se eu posso cultivar alguma coisa, se eu posso plantar alguma coisa, eu posso ter a certeza de que Deus vai dar o crescimento, mas eu preciso mudar primeiro em mim. Eu tenho falado isso tanto na igreja. Nós queremos mudar tantas coisas ao nosso redor, mas esquecemos de mudar a nós mesmos. E essa cultura precisa estar impregnada em nós. Felipe falou algo aqui durante o louvor sobre as camisas, e eu acho muito legal. Estou até preparando algumas. Tá? Ele está me ajudando aí, a Kelly. Então, mas muito mais do que camisetas, nossos bonés, muito mais do que as frases no carro, frases no Facebook, nós temos que mudar algo em nós. Essa responsabilidade de Romanos 8,19 está em nós. Não está na igreja, no que se tange a nós. Não é essa coisa de nós agora. Quando o Felipe disse, eu gosto muito daquele vídeo, passei no último culto da igreja, tá? O nós, querido, eu entendi e passei isso lá, preguei em cima disso no último culto que eu ministrei, mas quando se trata de mudanças, começa em mim. Eu não posso exigir que o Felipe mude antes que eu mude. Eu não posso exigir que a minha filha mude antes que eu mude. Eu não posso exigir que a minha comunidade mude antes que eu mude. Eu preciso mudar. As mudanças começam em mim. Essa cultura precisa começar em mim. Numa nova maneira de pensar, numa nova maneira de agir. Essa cultura precisa ser cultivada primeiro no meu coração. Às vezes parece mais fácil mudar as pessoas. Às vezes parece mais fácil nós queremos mudar o nosso bairro. E eu sempre fui apaixonado por missões urbanas. Sou apaixonado por ganhar pessoas. Mas como é que eu vou mudar pessoas se eu ainda não mudei a mim mesmo? E aí, eu quero ler com você alguns textos, e não quero me prender a um só. E o primeiro deles está em 1 Coríntios 4, 1 ao 5. Queria muito a ajuda da igreja, que pudesse estar me ajudando. Eu quero falar aí nesse primeiro aí, sobre um propósito celestial para nós. 1 Coríntios. Eu não sei se... Não, me parece que eu vim aqui num culto, a galera até ajudava a ler aí. O cara muito top aqui quando eu vim aqui. Como é que ele chama? Ele faz, o cara é muito doido. Ele falou aqui umas coisas que me deixou em parafuso durante um tempão. Meu Deus. Michel Duque. Caraca, muito bom cara, né? Aí depois eu vou lá no Cabo Frio. O cara também, Anderson Bonfim. Essa música que vocês cantaram aí dele, não foi a primeira? Anderson Bonfim. Primeira música que vocês cantaram aqui, eu acho que era dele. Ele fala, bravo, não Anderson não? Foi dele. Eu troquei tudo já. Tá bom. 1 Coríntios do 1 ao 5. Pode me ajudar a ler aí? Alguém pode ler para mim? 1 Coríntios 4, do 1 ao 5. Que os homens não considerem, pois como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel.
Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano. Nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo. Porque, embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o seu louvor. Eu li esses 5, mas tem algo que me chama muita atenção aqui dentro dessa cultura que nos foi impregnada no passado, essa cultura dos céus. Porque ou é cultura dos homens, ou é o reino dos homens, ou é reino dos céus que nós estamos vivendo. Alguns já vieram pregando para quem nós apacentamos, para quem nós trabalhamos, é para Deus ou é para os homens? Nós servimos a Deus, servimos os homens, mas a verdade é a quem nós queremos agradar. Há uma contradição, porque temos que agradar. Lucas 2,52 diz que Jesus caía na graça de todo o povo, Jesus crescia, amém. Mas a quem? A qual cultura que nós estamos impregnados? Só é dos homens ou é de Deus? Porque a de Deus diz que para o propósito celestial, os dispenseiros, nós precisamos ser encontrados fiéis. Não precisa ser encontrado com diploma na parede. Você não precisa ser encontrado com mais talento do que o outro. A Bíblia diz aqui que você precisa ser encontrado fiel. Tem um propósito para você. E dentro desse propósito, a finalidade dele, o seu cumprimento depende da fidelidade. Está bem dizendo aqui no versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se dá, se não ser julgado por vós. Perdão, versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Será possível que não há pessoas fiéis? Porque se está escrito que há um requerer da fidelidade, é porque há infiéis. Onde estarão os fiéis? Fiéis só no que se tange a ofertar, a entregar dízimo, nos horários dos ensaios. Será que só isso? Será que é só no que se tange a esse serviço? Será que o nosso serviço acaba quando fecha a igreja? E nos nossos lares, e no trabalho, e no colégio, eu descobri que a cultura dos homens me diz que quando a igreja se fecha, eu não preciso ser mais tão espiritual. E é por isso que dava tanto problema em casa. Mas na cultura dos céus eu continuo como filho manifesto lá fora. Eu continuo manifestando lá fora. Não é a roupa. Hoje nós rimos pela tarde, né, de um amigo nosso que se deu o luxo, talvez, acho que umas 3 horas da tarde, ele me posta uma foto na praia. Devia ser umas 3 horas da tarde, né? E nós rimos, falamos, pô, deve ser tudo de bom, final da tarde, pegar um marzão, deve ser tudo de bom, né? E a Gisele se manifestou, oxa, que vontade. Eu, caraca, no final da tarde, você está ali e vai. Amados, quantos diriam, quantos ainda dizem hoje, não é de Deus, podia estar no hospital, não é de Deus, olha lá. A praia foi feita para exibição do corpo. Essa cultura, onde nós morríamos de vontade, mas não podíamos dizer porque era pecado. É a cultura que nos impregnaram, a cultura da vergonha, do medo. A cultura onde nós nos escondíamos atrás de que tudo era errado e de que todas as coisas que Deus fez não eram para nós. Quando Deus disse que só precisávamos ser encontrados como fiéis. Fiéis na igreja, fiéis na praia, fiéis em casa, fiéis no colégio, fiéis no seu trabalho, fiéis. Quantas vezes eu venho da cidade de Volta Redonda e quantas vezes eu vi aquela grande indústria chamada CSN se afundar, porque os trabalhadores ali não eram fiéis, eles roubavam. Eles roubavam ali até o ponto de privatizar, o governo vê que não dava lucro, privatizar. Porque faltavam trabalhadores fiéis.
O Senhor está dizendo que para que essa cultura fosse impregnada como uma cultura celestial, o propósito dos céus para estes despenseiros requeria deles fidelidade. É isso que Deus requer de nós. Despenseiro é porque cuidamos de alguma coisa. Mas eu quero avançar para que a gente possa chegar num lugar bem confortável para nós. Ou melhor, desconfortável. Efésios 4. Efésios 4, capítulo 1. Fala de unidade. Acompanhe comigo aí, eu vou ler esse. Rogo-vos, pois, Senhor, eu, prisioneiro, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão e longanimidade, suportamos-nos uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Na cultura dos homens há vários deuses, e não é diferente com a gente. Existe o Deus daqueles que usam as bermudas, o Deus daqueles que usam o cabelo longo, e a gente acaba mostrando para cada um que o Deus da nossa igreja é melhor do Deus da outra igreja. E numa disputa nós dividimos como se pudéssemos dividir a Deus, como se fosse um Deus liberal e um Deus mais certinho. Dizemos que há doutrinas que nós colocamos que para ensinar as pessoas a andar em santidade, e esquecemos que Ele é um só.